Alexandre, meu filho, eu acho, desconfio, tenho quase certeza que agora você se ferrou. E vocês não imaginam a satisfação que foi fazer esse vídeo. Hoje, em House of Togas, Alexandre tira Toffoli do holofote e vira o protagonista do maior escândalo financeiro do Brasil. 7 da manhã do dia 17 de novembro de 2025. O ex-banqueiro Vorcaro sabe que está na iminência de ser preso. Ele possuía uma rede de contatos que penetravam nos sistemas da Polícia Federal e do Ministério Público, antecipando a ele toda a investigação em andamento. Além disso, seu banco está quase sendo liquidado. Frio na barriga, ansiedade, quando acontecerá o... Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Nesse momento, se fosse eu, acho que eu ligaria para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, mas Vorcaro não. Às 7 da manhã, sabendo que seria preso a qualquer momento e que seu banco seria liquidado, ele envia a seguinte mensagem ao ministro Alexandre de Moraes. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Conseguiu bloquear a prisão que estava prestes a acontecer, a liquidação do Banco Master ou bloquear as chamadas de spam das operadoras que ficam o dia inteiro te ligando oferecendo uma promoção? Nisso o ministro responde. Ah não, desculpa, não dá para saber o que o ministro respondeu porque ele enviou 3 mensagens de visualização única para o Vorcaro. No mesmo dia 17 de novembro, às 10 horas da noite, Vorcaro é preso ao tentar embarcar em seu jatinho rumo a Dubai. E galera, antes mesmo dessas mensagens, já haviam outras. Em 1º de outubro tem um registro de mais diálogos entre o Vorcaro e o Alexandre. Mas, novamente, não dá para saber o conteúdo, porque Alexandre e Vorcaro apagavam as mensagens ou enviavam como visualização única. Além das mensagens, existiam registros de telefonemas entre eles. E o mais interessante no meio disso tudo é que o Alexandre de Moraes, no julgamento do golpe Tabajara, ao encontrar mensagens apagadas após devassa nas conversas dos investigados, disse que isso era tentativa de ocultação de diálogos criminosos, típico da organização criminosa. Que capotada é essa que o mundo deu, hein? A coluna da Malu Gaspar entrou em contato com o ministro para saber se ele tinha conseguido bloquear. Não, mentira! Perguntando se ele queria falar alguma coisa a respeito da matéria que ela tinha soltado. E aí aconteceu uma coisa que é absolutamente cinema. Grava muito esse momento na sua memória, porque ele é muito importante na cena a seguir. Abre aspas para essa matéria. Essa primeira matéria. Contudo, apesar dos registros estarem no material apreendido e periciado pela Polícia Federal, o ministro do Supremo negou sua existência em resposta à indagação da coluna. Aí vem a resposta do Xande. O ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Você entendeu que a Polícia Federal possuía os registros das mensagens já periciadas e que, ao ser questionado pela jornalista, o Xande disse que isso tudo é uma mentira e não passa de mais uma tentativa de atacar a corte. Pois é, nesse momento eu tô só a namorada do Vorcaro ao descobrir que o Alexandre a viu de pijama. Morri. E, gente, antes de continuar esse vídeo, seja legal e deixa um like, porque ajuda o YouTube a distribuir esse exposed nível fatality para fora da nossa bolha. O conteúdo desse vídeo é altamente relevante para salvar a democracia. Essa eu aprendi com o Xande. Então, você já deu o like aí? Então, bora pro vídeo. Mas tava lá Alexandre achando que ia sair dessa, alegando que estavam atacando a democracia e ponto. Mas, cara... Tadinho. Eu disse tadinho? Meu Deus, eu sou muito falsa. Malu Gaspar, então, sacou mais uma matéria do bolso e dessa vez Alexandre ficou sem palavras. E mais pra frente, espero eu, sem emprego. Já era quase 1h da manhã dessa sexta-feira quando essa bomba aqui explodiu. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Master no dia que foi preso em 2025. Troca de mensagens entre eles durou todo o dia da prisão e mencionava a necessidade de entrar no circuito do processo.
Vamos então entender a bomba que explodiu nessa matéria. É detalhado como ao longo do dia 17 de novembro, dia da primeira prisão do Vorcaro, ele conversou com Alexandre de 7 horas da manhã até 8h45 da noite, momentos antes de ser preso. Um dos temas óbvios era a liquidação do Banco Master e a manobra que havia sido feita, no que o Vorcaro estava cruzando até os dedos do pé para que desse tudo certo. E você quer saber como nós descobrimos o que o Vorcaro disse a Alexandre nessas trocas de mensagens? Muito simples. Vorcaro era rico e um homem apaixonado. Mas para por aí. Em vez de mandar uma mensagem para o Alexandre diretamente do WhatsApp, Vorcaro escrevia as mensagens no bloco de notas do aparelho, dava print no texto e depois enviava para o ministro em forma de visualização única. Não dava para acessar as mensagens abertas no WhatsApp, mas dava para acessar o bloco de notas. E as mensagens estavam todas lá. E agora vamos ao diálogo de Vorcaro com Alexandre de Moraes. Às 7h18 da manhã, Vorcaro diz: "Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado, eu acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo seria péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos nos falar." Agora, às 5h22 ainda daquele dia, Vorcaro mandou para Alexandre: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação." Às 5h26, Vorcaro pergunta a Alexandre: "Alguma novidade? Conseguiu bloquear?" E aí, galera, você sabe o que aconteceu naquele dia? Às 6h08 saiu no Globo que o Master estava anunciando a sua venda para o grupo Fictor por 3 bilhões de reais. Tipo, não me liquida não, Banco Central, a Fictor vai me bancar. Vale lembrar, Fictor que anunciou recuperação judicial e está no olho do furacão financeiro das investigações nesse momento, sendo investigada por parcerias com postos de combustíveis ligados ao PCC. Mas continuando. Às 7h58 da noite, Vorcaro voltou a perguntar ao ministro: "E aí, alguma novidade?" Para, por fim, às 8h48, Vorcaro responder ao ministro dizendo: "Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. Tô indo assinar com os investidores de fora e estou online." 1h30 após essa mensagem, Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos. Ah, e sabe essas batidas do Esteves? Pois é, foi o avanço do André Esteves para ajudar o Alexandre a sair fora da Magnitsky. E aí vocês notaram que nós temos apenas o que o Vorcaro mandou para o Alexandre, não o que o Alexandre mandou para o Vorcaro, porque o Alexandre, como eu disse, também se comunicava por visualização única. Sabemos também que Alexandre negou ter trocado mensagens com Vorcaro ainda no dia de ontem. Mas você sabe o que nós temos agora? Prints. Ai, meu Deus, eu adoro prints. Essa aqui é a foto do celular periciado do Vorcaro na janela de conversa com o ministro Alexandre de Moraes. O que fica provado que não só ele recebia sim as mensagens do Vorcaro, como as respondia. E aí, após expor esse diálogo com o ministro, que lembra, anteriormente havia negado, afirmando que isso era tentativa de atacar a corte, Malu Gaspar voltou a procurar o ministro, dizendo que ia publicar os diálogos e que iria meter o print. E queria saber se o ministro queria falar alguma coisa a respeito. Imagina a satisfação da Malu Gaspar numa hora dessas? Pois é, mas para minha surpresa, dessa vez o Alexandre não quis se manifestar. Tipo, não vou falar nada não, obrigado. E falar o quê, né, Alexandre? A mulher te pegou, cara, te pegou na mentira. É baixar a cabeça e comer fandangos embaixo da mesa. E talvez fazer uma oração. Ficou feio, viu, ministro? Nu. Mas, enfim, o que eu entendi é que o Vorcaro esperava que o Alexandre bloqueasse a liquidação do Master com a manobra da Fictor. E aí todo mundo se pergunta, por que o ministro Alexandre faria isso? Por quê?
Porque eles são mais que amigos. Eles são friends. Aposto com vocês que eles têm aquele colar que cada um tem metade do coração no pingente. Mas tá, vocês lembram que a Malu Gaspar também revelou que o Xande era quase um stalker do Galípolo, chegando a ligar para o presidente do Banco Central 6 vezes num único dia para tratar do tema Master, coisa que o ministro obviamente mega negou? Pois é, se ficar configurado que Alexandre estava ajudando o Vorcaro após sua esposa receber um contrato de 129 milhões, dá para fazer uma coleção de crimes, o que poderia configurar corrupção passiva, tráfico de influência, advocacia administrativa, organização criminosa e, por fim, crime de responsabilidade. Isso ou o Vorcaro estava contando que o Alexandre ia bloquear sua prisão, o que configuraria tudo isso aí que eu disse, mais obstrução de justiça. Ah, mas tem também a terceira opção, claro. Se fosse bloqueio da operadora de celular chata que não para de te ligar de números aleatórios, aí isso tudo só seria belo e moral. Mas pensar em mandar uma mensagem para o Xande às 7 da manhã, quando o seu banco está sendo liquidado e você está na iminência de ser preso para falar de operadora de celular, é forçar muito a barra. Porém, tô dando o benefício da dúvida. Vai que... Mas tá, nesse momento agora eu preciso ir de papo sério. Independente do que for alegado pelo ministro, a única saída possível para que se sustente pelo menos o verniz de Estado democrático de direito é que o PGR Augusto Aras solicite imediatamente o pedido de investigação do ministro para que esse fato gravíssimo seja elucidado. Não existe outra opção. O Alexandre de Moraes, de 2 meses atrás, já teria mandado prender o Alexandre de Moraes preventivamente por essa suspeita. Ou pelo menos uma busca e apreensão onde eles poderiam encontrar o colarzinho, sabe, do coração, cada um tem metadinha. Com certeza já teria rolado. Porque, gente, por favor, todo mundo aqui tem mais de 2 neurônios. E o que eu tô querendo saber é se o Mendonça vai ter culhão. Porque materialidade, a Malu Gaspar já deu pra ele. E é bom que ninguém aqui se esqueça do elefante branco na sala. O contrato de 129 milhões do Vorcaro com a esposa do Alexandre de Moraes, que até ontem não tinha nenhuma justificativa, porque ela nunca havia atuado na defesa do Master. Mas eu disse até ontem, porque a resposta veio, meu povo! Vorcaro se preparou para explicar amizade e contrato com mulher de Moraes antes de ser preso. Ex-banqueiro dizia que escritório de Viviane Barsi de Moraes fez manuais de compliance para o Banco Master. Ai, gente, desculpa, mas eu preciso explicar uma coisa. Um manual de compliance nada mais é do que um documento escrito onde são formalizadas regras, diretrizes, normas éticas e controle interno de uma empresa. Em resumo, é um guia para se prevenir condutas ilícitas. E para a Viviane, esposa de Alexandre, realizar esse manual, ela levou um contrato de 129 milhões de reais. E se você não acreditar nessa desculpa, você tá atacando a democracia brasileira, tá? E você sabe o que eu lamento? Eu lamento que o Vorcaro foi preso antes de promover essa explicação em vídeo lá na CPI do crime organizado, porque teria sido um momento muito épico. E assim, se eu tivesse no lugar deles, eu metia, sei lá, que a Viviane tinha me doado metade do fígado dela. Seria mais crível. Mas manual de compliance por 129 milhões de reais? Tem que ser muito amigo mesmo. E o mais irônico nisso tudo é que a operação que revelou os crimes do Vorcaro se chama Compliance Zero. Que ironia. Mas tá, agora eu preciso entrar numa outra parte que eu achei importante e parece que passou meio batido. Na conversa com o Vorcaro, a Marta, a namorada, pergunta se referindo ao Alexandre. Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral, né? No que o Vorcaro respondeu que sim, que o ministro teria falado que era bem melhor. E ele adorava o apartamento. O que está sendo conversado aí é a curiosidade em saber se o ministro gostou da casa nova do Vorcaro. No que o Vorcaro acredita que gostou sim, porque ele adorava o apartamento? Eu sei, pode ser meio confuso, mas o Vorcaro recebia o Alexandre em um apartamento e agora o está recebendo numa casa. No que o ministro parece ter se manifestado, tipo, não, legal, gostei. Vem cá,
Quantas vezes o Alexandre e o Vorcaro se encontraram na residência do dono do Banco Master, acusado de comandar o maior esquema financeiro da história do Brasil, enquanto sua esposa possuía um contrato de 129 milhões com o cara para fazer manual de compliance. Gente, é sério, eu nunca vou superar essa do manual do compliance. E eu vou voltar aqui no ponto inicial. Se uma investigação não for aberta para que se apure tudo isso, pode fechar a República, porque de fato, não estaremos sob um Estado democrático de direito, porém de forma explícita, para todo mundo ver e que todo mundo lide com isso. Aliás, o Alcolumbre tem que abrir imediatamente a CPI do Banco Master, coisa que ele se recusa a fazer porque... Calma, tô me antecipando, já chego lá. E não é novidade para ninguém aqui nesse canal que eu tenho muito, mas muito ranço dos jornalistas da mídia tradicional. Foram eles que validaram os superpoderes do Supremo para derrubar o Bolsonaro. Nada disso estaria acontecendo se não fosse pelo suporte e validação que eles deram. E eu nunca vou me esquecer da quantidade de gente que sofreu devido à atuação dessas pessoas em nome de suas ideologias políticas. E dito tudo isso, Malu Gaspar foi e está sendo absolutamente corajosa, porque vencer os Xerxes é difícil, mas ela já fez o cara sangrar praticamente sozinha. E, gente, agora falando muito sério, parece que o Mendonça tá vendo um risco enorme em cima do Vorcaro. E eu digo isso porque ontem à noite ele autorizou a transferência do Vorcaro para um presídio lá em Brasília. Sabe, ele tirou o cara de São Paulo e botou, ó, perto dos olhos. Todos os jornais dizem que Vorcaro é uma bomba prestes a explodir toda a República, já que estamos falando de judiciário, executivo e legislativo. Só pra vocês terem uma ideia, o Vorcaro relatou ter ficado em uma reunião na residência do Senado, onde mora o Alcolumbre, em agosto do ano passado, até meia-noite, e disse que essa reunião gerou um bom resultado. Em sua agenda estavam nomes de peso como Ibanez, Alcolumbre, Joesley e ministros do STF. Além de Hugo Mota, Ciro Nogueira, Arueda. É um bonde muito grande, gente. Aliás, ontem saiu uma matéria na Band contando que o Vorcaro citou o Dino em lista de precatórios de 15 bilhões de reais. E quando procurada, a assessoria do Dino disse que o Dino não era esse Dino, não era o Dino deles, não. É isso, o ministro Dino negou. Mas vem cá, se fosse ele mesmo lá na lista dos precatórios, o que vocês acham que ele ia responder? Ah, é, sou eu sim, Vorcaro burrão, não apagou essa bagaça? Claro que não, né, galera? Tudo nesse momento está sendo levantado, mas as investigações estão só no começo e já causou esse estrago todo. Então, galera, se esse homem, o Vorcaro, resolver cantar, vai ser o segundo apocalipse mais esperado pelas pessoas puras de coração, sabe? Vai ser a queda do baile todo. Você entendeu por que o Alcolumbre não abre de jeito nenhum a CPI do Master? Ó. Porém, eu tenho a satisfação em anunciar que o senador Girão está acionando Alcolumbre no Conselho de Ética por prevaricação, já que as assinaturas estão lá na mesa dele. Ele só não quer abrir. E assim, tá muito na hora da gente arrumar um escândalo muito grande, viu, galera? E por falar em escândalo, visto que aconteceu com o capanga do Vorcaro, que, aliás, ainda não virou camiseta da saudade, olha só que barrigada da PF, pode ser que Mendonça tenha transferido o Vorcaro porque ele quer garantir que Vorcaro tome seu sucrilho de manhã e se mantenha vivinho da Silva. Só que isso aí é só uma impressão minha. E ainda completando as notícias de ontem, vocês lembram que o Mendonça deu um esculacho classudo no Gonê com o "lamento você ser assim"? Ou quase isso. Pois é, Gonê ficou aborrecido com esse esporro público e alegou, através de seus interlocutores, que discordou da prisão porque as mensagens do Master não eram atuais e não caberia uma preventiva como foi feito. E, gente, quando eu li isso, o meu olho ficou tipo assim. Juro pra vocês. Ou o Gonê acha que todo mundo tem memória de formiga, ou ele acha que a aplicação da lei depende do réu. E eu tô falando isso porque o Gonê autorizou uma preventiva no general Braga Neto em dezembro de 2024 por mensagens de agosto de 2023. O Gonê autorizou uma preventiva no Felipe Martins em fevereiro de 2024 por uma viagem que ele nem fez em dezembro de 2022. Mas pro dono do Master não vale, não prende ele, essas mensagens não eram atuais. Pra mim, isso aí é a comprovação de que a justiça nesse país é relativa. Tô errada?
E galera, rolaram coisas na CPMI do INSS, mas eu vou deixar para falar sobre isso no próximo vídeo, porque o Flávio Dino agora beneficiou o filho do Lula, além de outros investigados, suspendendo as quebras de sigilos. Mas eu tô na expectativa de saírem mais algumas coisas que vão deixar o cenário ainda mais explícito. Então, vocês tenham calma, porque House of Togas tá na sua melhor temporada. House of Togas, uma produção 100% brasileira. E tô caminhando para encerrar o vídeo de hoje trazendo apenas mais duas matérias sobre o Master e o Alexandre, que demonstram como o banqueiro e o ministro de fato eram mais que amigos, eles eram friends. Moraes vetou presença de Joesley Batista em evento patrocinado por Vocaro. Diálogos mostram que ex-banqueiro submetia nomes de convidados ao ministro e que o próprio Moraes chamou pessoalmente os colegas para o fórum de debates pago pelo Vocaro. Quanto poder em cima do Vocaro, hein, ministro? Mensagens mostram Vocaro ameaçando o DCM com inquérito das fake news. Quanto poder em cima do inquérito do Alexandre, em Vocaro. Mas eu acredito que amizades são assim mesmo, suponho eu. E era isso. Alexandre pego na mentira, a relação com o Master mais que exposta, e eu esperando que isso tudo não acabe em pizza, confiante de que Deus tem um propósito para todo mundo e coloca a pessoa certa nos lugares em que ela realmente pode fazer a diferença. E sim, Mendonça, eu tô falando isso pra você. Sigo aguardando, com um pouco ou muito mais esperança, as cenas dos próximos capítulos. E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer demais ao Dante e à Carmen, que se tornaram membros fundadores Ouro e cravaram seus nomes na história do meu canal. E eu nem sei como agradecer vocês, galera. Muito obrigado. De verdade. E se você quiser fazer parte do Alicerce e quiser ver o seu nome nos créditos dos vídeos, além de receber uma caixinha maravilhosa agradecendo tamanha participação nessa virada cultural e política que já começou, é só você acessar esse QR Code que está aparecendo para você. E aproveitando que você ficou até aqui, isso que a gente está vivendo parece democracia ou algo minimamente justo para você? Para que a gente consiga mudar a política do Brasil e deixar um legado de liberdade para os nossos filhos e netos, precisamos fazer com que a nossa mensagem alcance mais pessoas. Mesmo correndo um baita risco de desagradar essa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que estão acontecendo em Brazuela. Agora, se esse projeto vai dar certo ou não, não depende só de mim. Você que está me assistindo também tem o poder de decidir se os conteúdos do meu canal vão trazer mais gente para lutar ao nosso lado. Nessa Brazuela em que vivemos, os vídeos do Te Atualizei só continuam sendo possíveis por causa das pessoas que assinam o meu site e se tornam membros da minha família. Então, se você puder e quiser, entra pra família. Assim você apoia o meu trabalho, permite que a nossa visão sobre os fatos da política chegue até mais brasileiros e aí não irrita um povinho aí que não gosta muito da gente. Com apenas 10 bonoros por mês, você libera seu acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os episódios do Te Barbarizei, os meus documentários sobre temas importantes da política, entre vários outros conteúdos. Com apenas 10 bonoros por mês, eu juro, você vai fazer toda a diferença. Bora então fazer parte dessa mudança comigo? Entra pra família! Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Assinando o teatualizei.app por 10 bonoros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet. Lá você pode postar vídeos que considerar relevante, textos e artigos e conversar em tempo real com uma galera que pensa igual a você, que tá esperançosa como você, que tá pé da vida como nós. E acredite, por aqui o seu apoio faz total diferença. Por lá tem vídeo exclusivo toda semana, então se você já é da família, não deixa de ir lá conferir. Dito tudo isso, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor.
Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo não tem par, memória exige não repetir. O método tenta sempre voltar, cabe a consciência impedir. Acorda, Brasil, levanta do chão, retoma a razão. Acorda, Brasil, rompe a corrente da manipulação. Acorda, Brasil, na luz da verdade, com força de novo.